Então, irmãos amados, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler capítulo de número 1. Vamos ler do verso 20 até o 25. Filipenses capítulo 1, versos 20 a 25. Abra sua Bíblia, acompanhe direitinho aí a leitura da palavra e vamos ler. Preste muita atenção no que você vai ler. Olha lá. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Agora presta atenção. Porquanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Até aí. Se você for ver do versículo 10 até o versículo 20, Paulo ele está preso, ele passou por muita tribulação, e ele fala que tudo aquilo que ele tem sofrendo está contribuindo para a pregação do Evangelho. Ele cita também que tinha alguns que pregavam o Evangelho, pregavam a Cristo por discórdia. Já naquele tempo tinha um monte de gente que atrapalhava e era contra o apóstolo Paulo e pregava a Cristo por discórdia. Depois ele diz que, ainda que fosse assim, o importante era que Cristo estava sendo pregado. Ele tinha plena certeza que ele, pela oração dos filipenses e pela a provisão do Espírito de Deus, ele sairia daquela situação, seria libertado e seria restituído. Então ele fala que o importante, quer pela vida, quer pela morte, Cristo seria engrandecido no corpo dele. E agora ele fala essa coisa importante que nós vamos trabalhar em cima dela. Olha aqui, ó. No verso de número 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? O morrer é lucro. Como pode um homem dizer que morrer é lucro? O ser humano tem medo da morte. Tem ou não tem? Falou em morte, o ser humano tem medo. E uma coisa que nós precisamos saber é que todos nós vamos morrer um dia. Pastor, eu vim aqui para receber uma bênção. Só está falando que nós vamos morrer. Você não precisa nem acreditar nisso, mas vai acontecer. Vai ou não vai? Um dia, nós que aqui estamos, nós vamos morrer, nós vamos sair desse corpo. Vamos ou não vamos? Não é? Isso aí é uma coisa que vai acontecer. Por que isso acontece? Porque nós temos que passar por esse processo. Vamos lá, vamos trabalhar na palavra. Então vamos lá, Romanos, sempre a gente passa por esse Romanos aqui, Romanos 5,12. Por que existe essa morte? Por que temos que passar por isso? Romanos 5,12, o que Paulo vai explicar? Ele vai explicar a mesma coisa, olha lá. Portanto, Romanos 5,12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa. Assim, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por que a morte existe? Justamente por isso, por um homem, Adão, ele comeu do fruto, o pecado entrou no mundo e trouxe uma coisinha junta chamada morte. A morte passou para todos os homens, não tem ninguém que vai nascer aqui na terra e nunca vai morrer. Passou para todos os homens
E ele conclui, porque todos recebemos aquela influência de Adão, nascemos geneticamente daquele Adão pecador estragado, e ele passou para cada um dos seus descendentes a morte. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A morte passou para todos, porque por isso todos pecaram. Agora, qual a minha posição com relação à morte? Naturalmente, a gente tem um certo temor da morte. Mas eu preciso entender uma coisa aqui. A morte para nós, presta atenção, queridos, será uma grande bênção. A morte para nós não é um motivo de horror, de pavor, de desespero. Não, será um motivo de grande bênção. Porque nós sabemos para onde vamos, o que existe depois da morte. Sabemos ou não sabemos? Sim ou não? Né? Então, a pessoa vai pensar assim, ó, ai, o que será? Será que eu vou me sentir mal? Acho que vai dar uma dor de barriga. Será que eu vou ficar sofrendo com dor? E vem esse pavor. Não sabemos como vai ser. Mas uma coisa nós sabemos, que a hora que nós sairmos desse corpo, olha, isso faz parte do Evangelho. Nós vamos entrar numa dimensão celestial que nós enxergamos só por fé e por conhecimento das Escrituras. Então Paulo fala, para mim viver é crer em Cristo. A minha vida está centrada nisso, viver é Cristo. E se eu morrer, deixar esse corpo, eu vou sair lucrando, eu vou ter um lucro. Ele não fala que vai ter uma perda, ele fala que vai lucrar. E depois ele vai explicando, olha lá. Ele vai explicando, você está aí, olha o que ele diz. Não, nós estamos em Romanos, né? Então volta lá para Filipenses, para nós darmos prosseguimento ao que vamos falar. Então Filipenses, nós estamos ali no verso 21. Porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Agora Paulo estava num dilema, num conflito interior. Olha o que ele diz. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido. Olha o desejo de Paulo, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então, Paulo estava constrangido. Ele queria partir, estar com Cristo, morrer, era uma coisa incomparavelmente melhor. Você já viu alguém dizendo assim, eu quero morrer logo, para estar com Cristo, mesmo sendo crente? Até que ponto de profundidade Paulo enxergou para dizer, viver é Cristo, morrer é lucro, eu estou constrangido, eu tenho um desejo no meu coração. E qual é o meu desejo? De partir logo, de morrer logo, estar com Cristo. É uma coisa incomparavelmente melhor, mas por causa da igreja, do trabalho, do que eu tenho que ensinar, vou permanecer na carne para ser útil para a igreja, porque ele era aquele que trazia a revelação do Evangelho da graça de Deus, mas ele tinha um desejo de partir, de ir embora, estar com Cristo, que era uma coisa incomparavelmente melhor. Por isso, sem medo de afirmar isso, eu vou afirmar, a morte será uma grande bênção, porque eu vou sair desse corpo, deixar esse casulo maligno aqui, né? Essa carne maligna, esse corpo do pecado, né? E entrar em espírito na dimensão celestial, onde eu vou ver Deus, eu vou ver Jesus Cristo, num nível de vida muito superior a tudo isso que a gente tem. Por isso o cristão não tem que ter medo da morte. Você está entendendo? Não tem que ter, mas pastor, eu não estou muito preparado, mas você tem que ter convicção. O que é convicção? Eu aprendo uma verdade da palavra de Deus, e o Espírito vai imprimindo aquilo na minha mente, no meu espírito. Aquilo vai se tornando não mais uma letra fora de mim, mas uma verdade, um conhecimento dentro de mim. E aquilo vai produzindo em mim convicção daquilo que eu estou crendo que é verdade mesmo. E como essa convicção vem?
eu vou repetindo aquele assunto, vou trabalhando em cima dele, revendo, trabalhando, lapidando, até que aquilo passa a fazer parte profundamente do meu espírito. É daí que vem a convicção. Então, eu tenho plena convicção que se deixar esse corpo será uma grande bênção. Agora, uma pergunta para nós trabalharmos nisso. Então, por que Jesus Cristo veio ao mundo? Já para falar do lado de lá. Por que Jesus Cristo veio ao mundo? Porque Jesus Cristo, ele teve que se fazer homem, Deus se fazer homem, ir para a cruz e resolver o nosso problema na cruz. Então, vamos lá, João, capítulo de número 3, vamos à maior declaração de amor do universo, né? João, capítulo de número 3. Você já sabe até o que eu vou ler aqui. 3,16. Repare bem que nesse capítulo 3, ele começa falando sobre o novo nascimento. Ele fala para Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver o reino e não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Você é espírito. Aí ele fala como isso vai acontecer. Olha o verso 14 do capítulo 3. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha o quê? A vida eterna. Aí Jesus vai lá no episódio onde eles estavam no deserto, eles se rebelaram contra Deus, e Deus fez sair entre eles serpentes venenosas. E o povo era castigado e a serpente mordia e eles morriam. Aí o povo disse, olha, fizemos isso errado, Moisés, intercede para Deus. Moisés intercedeu, Deus deu uma obra para Moisés, disse assim, Moisés, faça uma serpente de bronze, põe ela numa haste e finca ela no meio do arraial. Aquele que for mordido pela serpente venenosa, só de olhar para a serpente de bronze que está ali, vai cortar o efeito do veneno, vai ser curado instantaneamente. Aquele que for mordido pela serpente venenosa, só de olhar para aquela serpente de bronze que Moisés fez, presa numa haste, só de olhar seria neutralizado na vida dele o veneno da serpente. Você está entendendo? Aí Jesus se compara àquilo. Vou ler de novo, olha lá, para nós termos entendimento disso. Verso 14, de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê vai ter o quê? A vida eterna. Então, se lá na velha aliança ele usou aquele texto como exemplo, o indivíduo mordido pela serpente venenosa ia morrer só de olhar para a serpente de bronze que Moisés fez, era curado instantaneamente. Imagine nós hoje, quando a gente olha pela fé na cruz, naquilo que Cristo fez. Se teve o poder, uma serpente de metal, neutralizar o veneno de quem foi mordido pela serpente venenosa, que poder tem nós hoje, entendendo a palavra da cruz, olhando, porque pela fé nós olhamos para a cruz, é uma olhada produzida pelo conhecimento do Evangelho, entende isso? Se neutralizou aquilo no passado, você não acha que vai neutralizar tudo no presente? Para que todo aquele que nele crê, o que vai acontecer? Vai ter uma vida eterna. Então presta atenção, meus irmãos. Vamos ler o verso seguinte, antes de eu me antecipar aqui. Vamos lá. Verso 16, aí ele continua. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito. Para quê? Para que todo aquele que acreditar, que crer nele, tenha a vida eterna, não pereça, não se estrague, não se perca, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Outra tradução fala condenado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. E o julgamento, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora,
por que Jesus Cristo veio ao mundo? Se você olhar para o falso evangelho, eles vão dizer assim, não, ele veio ao mundo porque eu preciso comprar uma casa, eu preciso de carro, eu preciso prosperar, eu preciso casar, eu preciso ser cabeça e não cauda, eu preciso conquistar. Não é isso que o falso evangelho prega? Como se Jesus Cristo deixasse a glória dele e viesse ao mundo só para me dar algumas coisas materiais e melhorar a minha vida aqui na terra, e assunto encerrado. Mas ele veio no mundo para que todo que acreditar nele, agora ele leva a gente lá na outra dimensão. Não pereça. O que é perecer? É se estragar, é se perder. Para que todo que crer nele, é nele, não se estrague, não pereça, não se perca, mas tenha o quê? A vida eterna. A vida. Então, imagine Deus deixando a sua glória se fazendo semelhante a cada um de nós, vindo ao mundo, nascido em figura humana, ir para a cruz, realizar essa obra perfeita da cruz. Por quê? Para que todo aquele que acreditar nele não pereça, não vai se perder, mas vai ter a vida eterna. Você acredita nisso? Ele veio trazer a vida eterna para cada um de nós que cremos de verdade no Senhor Jesus Cristo. A vida eterna, a vida após a morte, indestrutível. Indestrutível. Então eu creio que quando a gente sair do corpo, tudo que nós acreditamos pela fé no que está escrito vai ser trazido diante de nós, nós vamos ver todas essas coisas como a Bíblia diz que são. Eu penso que a hora que a gente sair do corpo, vai ser um alívio, um regozijo, um prazer, uma satisfação tão grande, que você vai sair desse corpo do pecado, essa coisa que te prende aqui, em espírito, vai ter uma liberdade. Eu acho que eu vou cair numa risada tão grande de alegria sem parar, porque nós vamos ter uma satisfação tão grande, porque vai se tornar real diante de cada um de nós a vida eterna. Então nós não estamos brincando de igreja, nós não estamos aqui um domingo de manhã, só eu vou, Senhor, me dá uma casa, Senhor, não. A questão é termos conhecimento da vida eterna. Jesus veio ao mundo para dar a vida eterna, trazer a eternidade para cada um de nós, pela fé naquilo que ele fez na cruz. Você acredita, está nessa fé? Ter a vida eterna, porque uma hora nós vamos nos deparar com a morte, né? Geralmente quem é mais velho, né, parece que vai antes. Eu falo assim para minha esposa, olha, 3/4 do pavio já foi, só falta um quarto. Não vamos achar que nós vamos chegar nos 130 anos, porque não vamos. Não vamos viver a vida achando que eu vou viver mais 80. Não se ilude, não se ilude. Já sinto o corpo, uma dorzinha aqui, quadrado ali, meio duro aqui, joelho já meio, né? Já começa a ver a carnona aqui meio despencando, né? As irmãs ainda têm uma vantagem, elas se esticam toda, é tanto creme, né? E vem para cá, e põe para lá, e vai para cá, ficam com o rosto bonito, né? Mas aí você olha as mãos, não teve jeito. Tá aquele pezinho de galinha, ai, não fala isso assim, né? De tanto lavar a louça, né? Estou brincando, né? Os homens não são de qualquer jeito, né? Fica assim, não precisa passar nada, não precisa esticar nada. Vai assim mesmo. Homem, você olha no espelho e fala, de novo, tá louco. Mas, meus irmãos queridos, uma hora isso vai acontecer, mas nós que cremos, pegue-se essa coisinha assim, nós que cremos temos a vida eterna. Temos a vida eterna. Se você falar isso para o mundo, vão rir de você, Você vai numa igreja que só fala em prosperidade, que você vai ficar rico, você vai falar isso, não tem valor nenhum. O evangelho deles é para essa vida, eu quero comer o melhor, eu quero tudo aqui na terra. Eu declaro, eu determino, eu exijo, eu profetizo, vai acontecer, eu chamo a existência, sabe, aquela loucura toda. Aí você vê tudo coisa terrena, não se preocupa num conhecimento espiritual. Mas que a vida eterna foi trazida pelo Senhor Jesus Cristo, foi. E nós somos portadores dessa vida eterna, né? Sim ou não? Acredita nisso? Não está com medo não, que eu estou falando de morte? Que medo nada. Temos a vida eterna, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos para outro texto.
Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do verso 3, mas é uma leitura longa que nós vamos fazer. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. Paulo falando isso para Timóteo e orava por Timóteo, noite e dia. Aí o que Paulo lembrava de Timóteo? Lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, habitou na tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Para um pouquinho aí. Paulo orava por Timóteo, estava com muitas saudades. O que Paulo lembrava de Timóteo? Timóteo era um jovem que cria de verdade em Jesus Cristo, que chorou. O apóstolo Paulo diz que eu vi as tuas lágrimas, um jovem que encontrou Cristo de todo o coração, entende? E até chorou quando isso aconteceu. E Paulo tinha um grande amor por Timóteo. Paulo queria vê-lo, né? Estava ansioso para vê-lo. E vamos em frente na leitura. Aí Paulo fala, verso 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Aí Paulo orienta, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, presta atenção, a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo fala, participa comigo dos sofrimentos. Paulo estava em sofrimento. Segundo, a favor do Evangelho, o Evangelho que é o quê? O poder de Deus. O que diz Romanos 1, 16, 17? Pois não me envergonho do Evangelho. Por que, Paulo? Você poderia perguntar. Porque o Evangelho, ele responde, é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? É tremer, fazer essas coisas? Não. O poder de Deus é um conhecimento. Vamos repetir. Conhecimento do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. É um conhecimento que vem em mim. Eu aprendo e como consequência disso, o poder desse conhecimento é o poder de Deus para a salvação, que me salva plena, completamente. O que é o Evangelho? Eu vou contar, que nem estávamos falando agora, eu vou fazer uma pregação de Gideão, os 300 de Gideão. Não, Gideão não é Evangelho. Gideão, lá na Velha Aliança, não teve nenhum conhecimento de Jesus Cristo, não teve nenhum conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Ele conheceu Deus naqueles dias, daquele jeito, debaixo da lei. Se você chegasse lá para Gideão, Gideão, fala alguma coisa do Evangelho da Graça, ele ia falar assim, olha, eu sei como nós vencemos os medianitas, a estratégia que Deus deu, nós cercamos, fizemos isso, mas isso que você está falando do Evangelho da Graça de Deus, não sei nada, porque eles não sabiam nada. A maior parte do povo do Velho Testamento, alguns tiveram o conhecimento que Cristo viria, mas não entenderam nada do Evangelho da Graça de Deus. Por quê? Porque o Velho Testamento é a história do povo judeu. Já cansou de ouvir falar isso? O que é o Velho Testamento? É Evangelho? Não. O que é o Velho Testamento? História do povo judeu, a formação da nação de Israel, os patriarcas, os reis, aquela coisa toda, até o tempo de Cristo. Quando Cristo vem, vai cumprir a lei, derramar o sangue dele, vai estabelecer o quê? Uma nova aliança no sangue dele. Começa a ser a nova aliança, o Novo Testamento. Existia igreja no Velho Testamento? Não existe igreja no Velho Testamento. É povo judeu, a igreja vem existir, esta palavra igreja, no Novo Testamento, que a igreja somos nós que somos a casa de Deus. Então o que é o Evangelho? Não é a velha aliança. A velha aliança acabou na cruz. O Evangelho começa da cruz para frente, principalmente pela revelação que Deus deu para o apóstolo Paulo, que escreveu essas 14 cartas, de Romanos a
Hebreus. E aí vem a clareza. Para mim entender o Evangelho, eu tenho que entender as cartas de Paulo. Se eu não entendê-las, eu não conheço o Evangelho. Eu vou achar que o Evangelho é isso. Jesus Cristo cura, ele vai expulsar o demônio, olha, ele vai multiplicar o pão, né? Olha, ele vai andar sobre as águas. Olha lá, a viúva pobre, deu tudo que tinha, deu até o seu sustento. Ele vai achar que o Evangelho é aquilo ali, né? Expulsar demônio, fazer uma cura, multiplicar pão, tocar na mulher do que tinha fluxo de sangue, fazer a campanha, toque nas vestes dela, aí dá um pedacinho de pano para todo mundo. Agora a veste de Jesus, receba o milagre. Isso não é evangelho. Evangelho é saber o que aconteceu na cruz. Da cruz para frente, as cartas de Paulo. Então Paulo fala que o evangelho é o poder de Deus. Aí ele continua dizendo, olha lá. Verso 9, ela que nos salvou, já nos salvou. Não vai salvar se eu me esforçar. Não vai salvar se eu fizer a obra de Deus que a igreja quer que eu faça. Não, ele já nos salvou, já aconteceu. Nós já somos salvos e libertos do império das trevas para sempre. Que nos salvou, olha lá. Como que ele nos salvou? Ele nos chamou, nós somos chamados por Deus. Nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Pastor, quer dizer que não existe uma obra que eu possa fazer para colaborar com Deus para a salvação? Não existe. Pela graça sois salvos. Efésios 2:8. Mediante a fé, isso não vem de vocês. Vocês não produzem, não tem obras que vocês possam fazer que lhe dê condições de salvação. Uma coisa impossível para o homem é fazer uma obra que lhe dê condições de salvação. Somos salvos pela graça, não vem de nós. Então Paulo diz, verso 9 de novo, que nos salvou e nos chamou. Só quem foi chamado é que vai ter o entendimento aberto para compreender o que é o Evangelho da graça de Deus. Nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme, olha lá, a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo. Olha lá, não segundo as nossas obras, não tivemos participação nisso. Como foi então? Mas conforme a sua própria determinação. Ele que determinou que seria assim. Ele que chamou. Ele que determinou, é obra de Deus, só Deus pode fazer isso. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, a que nos foi dada gratuitamente em Cristo Jesus. Quando isso aconteceu? Volta lá para um passado, antes dos tempos eternos. Antes da eternidade ele já havia feito isso. Você tem coração para entender? Antes dos tempos eternos, antes que existisse o planeta Terra, antes que existisse homem aqui na Terra, já nos foi dado isso antes dos tempos eternos. Continua. E manifestado agora, por quem? Pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Olha que coisa linda, o qual não só destruiu a morte. Não pode ser. Ele destruiu a morte? Eu acho que está errado isso aí. Está escrito isso aí mesmo? O qual não só destruiu a morte. Como que a morte foi destruída? Ele ressuscitou e destruiu a morte. Não só destruiu a morte. Então, para nós que somos salvos, presta atenção. A morte é uma coisa destruída. A morte é uma coisa destruída. Para nós que somos salvos, a morte é uma coisa destruída. Ele continua dizendo. E manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, o que mais ele fez? Trouxe a luz, trouxe a vida e trouxe o quê? A imortalidade. Olha, aí ele trouxe, posso gritar? A imortalidade! Uau, que coisa! O que ele trouxe? A imortalidade. Mediante o quê? O Evangelho. Ele trouxe a imortalidade.
a imortalidade. Então nós não vamos morrer. Esse corpo vai, mas em espírito nunca vamos morrer. A imortalidade mediante o Evangelho. Olha que coisa linda. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que acreditar nele não vai se perder, não vai, mas vai ter a vida eterna. E ele trouxe a imortalidade mediante o conhecimento do Evangelho. Então essas pregações, arroz com feijão que a gente faz constantemente, esse conhecimento traz você a imortalidade, Isso que é a palavra do Evangelho, a imortalidade, mediante o Evangelho. Então, vou dizer uma coisa para você. Você acredita que você já é imortal? Já passou da morte para a vida? Acredita ou não? De verdade? Você está olhando assim para mim com uma interrogação. Ih, pastor, que coisa estranha. Está escrito isso aqui? Se está escrito, é verdade. Deus não pode falhar, pode? Não é verdade? Então é verdade. Então, olha a convicção, a imortalidade mediante o conhecimento do Evangelho. Então, quando a gente começa a pregar as cartas de Paulo, ensina a obra da cruz, tudo isso vai trazendo para nós a imortalidade mediante o conhecimento do Evangelho. Continua a leitura. Aí ele diz, ele mostra o ministério dele no verso 11, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Ele foi designado por Deus. É por isso que estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha o que ele orienta Timóteo a fazer. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Por que Paulo fala? Mantenha o padrão das sãs palavras que ouviste de mim. Paulo tinha ensinado Timóteo o evangelho da graça de Deus. Então Paulo está dizendo, Timóteo, mantenha esse padrão, não saia dessa linha de ensino, não saia dessa linha de pregação, mantenha o padrão das sãs palavras, não perca o foco, não caia nem para a esquerda nem para a direita. É por isso que nós temos esse intuito de sempre pregar o que foi feito na cruz através do conhecimento do Evangelho. Não sair para a esquerda nem para a direita. O nosso alvo é sempre falar do Evangelho da graça de Deus. Ainda que as pessoas cansem de repetição. Pode se cansar, mas vamos continuar falando, mantendo o padrão das sãs palavras. Agora você lê as cartas de Paulo, você vai entender o que são as sãs palavras, que não deve se desviar delas em momento algum. Sim ou não? E ele fala, isso produz um depósito dentro de nós de conhecimento. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Esse conhecimento do Evangelho, dessas palavras, traz um depósito de conhecimento dentro de você. Guarda esse bom depósito. Você tem o Espírito Santo, isso vai vivendo essas coisas, vai te dando sabedoria, vai te dando experiência interior, vai amadurecendo, vai abrindo o teu entendimento para a palavra. Guarda esse bom depósito mediante o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Por isso que eu falo, a construção de um discípulo não é assim, receba bênção, vitória, você vai... Não, a construção de uma pessoa leva anos de ensino, de trabalho, leitura, pregação das cartas de Paulo, para com que ela tenha esse depósito dentro dela, amadureça, e não seja levado ao redor porque qualquer vento de doutrina, pela artimanha de homens que induzem ao erro. Guardar o bom depósito. Você tem esse bom depósito dentro de você? Sim ou não? Então o que Paulo disse? Para mim, o viver a Cristo e o morrer é lucro. Ele dizia, eu estou constrangido, eu estou em aperto, eu estou olhando para a igreja, eu preciso trabalhar, ensinar. Mas estou com algo dentro de mim que é muito melhor, eu quero ir embora logo dessa terra, eu quero estar com Cristo, é uma coisa incomparavelmente melhor, mas olho para a igreja, eu sou obrigado a ficar por aqui. Por que Paulo falava assim? Agora vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, volta lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12.
Mas antes do capítulo 12, vamos ler ali no capítulo 11, a partir do verso 10, para você entender por que Paulo falou isso no capítulo 12. A partir do verso 10, Paulo está dizendo assim: a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo que se gloriem. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros que trabalham fraudando as pessoas, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus discípulos, seus próprios discípulos, os seus ministros se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Aí Paulo fala, olha lá o verso 20: tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Então Paulo, lá na igreja dos Coríntios já tinha um monte de falsos apóstolos. Paulo está dizendo, são obreiros fraudulentos. Essa gente trabalha na fraude. Eles fraudam as pessoas, né? E ele diz o quê? São apóstolos de onde? Vou ler de novo. Não é de se admirar, verso 14, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, os seus obreiros, os seus apóstolos, os seus pregadores se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme a sua obra. Então o ministério de Paulo estava sendo questionado. Então agora no capítulo 12, nós vamos ver Paulo em sua defesa. Ele vai contar uma experiência que ele teve muito tempo atrás. Verso 1 do capítulo 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele diz, conheço um homem, que é ele mesmo, né? Em Cristo Jesus, que há 14 anos, fazia 14 anos que ele tinha passado por isso. Foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que o homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então o terceiro céu é o paraíso. Olha aqui, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras às quais não é lícito o homem se referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então Paulo conta uma coisa que aconteceu com ele. Ele não sabe se o corpo foi junto ou se o espírito, o homem interior, foi sacado do corpo dele, foi só em espírito. Ele não sabe. Mas ele foi até lá, até o terceiro céu. Ele penetrou lá, hein? Já pensou? Ele viu, ele ouviu. E Deus falou, essas palavras não é lícito ao homem se referir. Coisas que ele deve ter guardado dentro dele, não se referiu para ninguém, porque era grande demais. Ele foi até lá. Por isso que ele dizia, ele sabia, ele viu, ele ouviu, ele sabia, morrer é lucro, viver é Cristo, estou centralizado na minha fé, no Evangelho em Cristo. E se eu vier morrer, eu lucro, estou em aperto, tenho um desejo de ir embora. Acho que na mente dele vinha a recordação de tudo aquilo que ele tinha visto lá, de tudo aquilo que ele tinha sentido lá, ele tinha ouvido. Eu quero ir embora logo. Tenho um desejo, estou constrangido de desejo de partir, estar com Cristo. É uma coisa incomparavelmente melhor, mas por vossa causa, que é a igreja, eu vou ficar nessa carne aqui, para trabalhar com vocês, produzir um fruto do Evangelho em vocês. Ele foi lá, meus irmãos, até o terceiro céu. Ele viu essa dimensão que nós cremos só por aquilo que entendemos do Evangelho da graça de Deus. Mais um texto agora, você está em 2 Coríntios, volta um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 5, aí mesmo, onde você está.
Paulo está dizendo aqui, ó, quando ele fala tabernáculo, é o nosso corpo. Antes, no capítulo 4, olha no capítulo 4, Paulo, no verso 16, texto que a gente lê muito aqui, diz assim, ó, só para você entender por que ele está falando no capítulo 5 disso. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Pare. Então quer dizer, pastor, que eu tenho um homem interior, é esse que vai sair daí desse homem exterior. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, somos dois. Quando ele fala exterior, é essa carne aqui. Mas ele fala de um homem interior que é espírito, que se renova de dia em dia. Aí ele continua dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Como andamos por fé, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, estão de acordo com o tempo. Mas as coisas que eu não vejo, que não se veem, são coisas eternas. Somos chamados a viver pela fé. O mundo visível nos influencia muito. Muito, a gente vive grudado nessas informações, grudado no que vem pelas mídias sociais, grudado, mas temos que ter cuidado, porque não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. No meio de tudo isso, nosso coração tem que estar voltado para Deus, olhando aquilo que não se vê, crendo naquilo que não se vê, indo contra aquilo que está se vendo aqui, para não ser capturado com essa mesma mentalidade do mundo, que é uma mentalidade cega, entende? Que impede muitas vezes de ter entendimento daquilo que é o Evangelho da graça de Deus. E ele diz, continuando, não atentando nós nas coisas que se veem, verso 18, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Agora ele vai dizer, sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer é o nosso corpo. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ela morrer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. É por isso que nesse tabernáculo, nesse corpo, nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados nus, pois, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade o que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, porque não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena certeza, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então o que Paulo está dizendo? Se essa casa do nosso tabernáculo se desfizer, lá nós temos um edifício preparado por Deus, casa não feita por mãos, uma coisa eterna nos céus. Né? É por isso que nós nos esforçamos e trabalhamos, não andando por vista, mas andando pela fé. E depois Paulo falou o quê? Para concluir, ele diz, verso 6, temos portanto sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo nós estamos ausentes do Senhor, nós estamos no corpo, nós vivemos pela fé, nós não vemos as coisas as quais estão escritas aqui, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Mas olha que tinha dentro do coração de Paulo, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo estava em plena confiança. Ele tinha um desejo de
deixar o corpo e habitar com o Senhor. Você está entendendo? Então, cada um de nós aqui, a morte para a carne é uma coisa assustadora, mas nós que temos convicção daquilo que é a vida eterna, daquilo que o Evangelho promete, a morte, na realidade, será uma grande bênção, porque nós vamos largar esse casco aqui, essa carnona aqui, entrarmos lá, o homem interior. Nós lemos ali, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, o homem da fé, o Filho de Deus, se renova de dia em dia. Então, quando esse homem exterior parar de viver, o homem interior é sacado aqui, ó, em espírito. Nós estaremos eternamente na presença de Deus, aguardando a ressurreição dos corpos, que nós vamos ter um corpo perfeito, glorificado no final de tudo. Agora volta lá, Filipenses, para nós terminarmos onde começamos. Filipenses, capítulo de número 1, e vamos fazer a mesma leitura. Verso 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Aí ele fala, quer pela vida, quer pela morte, ainda que ou eu viva ou eu morra, porquanto para mim viver é Jesus Cristo, morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então Paulo diz o quê? Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Eu tenho um desejo, Paulo está dizendo. Estou constrangido, tenho desejo de ir embora logo, de penetrar no mundo espiritual logo, de ir para a glória logo, entrar nessa dimensão logo, mas por causa da igreja é necessário eu permanecer aqui para tirar um proveito, trabalhar e aperfeiçoar aqueles que faziam parte da igreja. Você recebe a palavra de hoje? Então, o morrer é lucro. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Vamos fazer aquela breve oração. Senhor, nós te adoramos, Senhor, porque nós temos a vida eterna, Senhor, e morrer, como Paulo disse, é lucro, não é perda, é lucro. Assim nós queremos orar por todos quantos vão ouvir esta palavra e receber esta palavra, Senhor. Abra o entendimento deles profundamente, para que tenham a grande convicção de que o Evangelho é verdade, que a promessa da eternidade é verdade, que a vida eterna é real, que Cristo trouxe através do Evangelho a imortalidade. Ele trouxe a imortalidade não mediante a lei, mas mediante o Evangelho, Senhor. Que haja entendimento aberto, crendo que será. Oramos pela fé em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Pode aplaudir.